O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus filhos. Quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também. Capítulo 9, versículo 6. Vejam, São Lourenço foi um homem que semeou com largueza. O que é semear com largueza? Semeou bastante, semeou muito, deu muito, plantou muito. E porque plantou muito, vai colheu também muito da parte de Deus. Por quê? Porque foi caridoso. Quem foi São Lourenço? Olha, dificilmente eu uso a pregação para falar exclusivamente da vida de santo, mas hoje eu quero fazer diferente. São Lourenço foi um diácono do século II, portanto do início do cristianismo. Viveu no tempo da perseguição de Valenciano em Roma. O Papa era Sisto II. Foi uma grande perseguição. O Papa foi decapitado, morreu martirizado. E então o diácono Lourenço sempre esteve do lado do Papa. Conta a tradição da igreja que mesmo no momento que o Papa estava sendo aprisionado e que ia ser decapitado, São Lourenço estava do lado dele a todo instante. Que bonito ver isso. Fidelidade, lealdade, duas coisas que são muito em falta no nosso dia a dia. Amigos verdadeiros, pessoas verdadeiras são assim. Estão sempre uma do lado da outra para todos os momentos da vida. Ainda que veio o sofrimento, não abandonou o Papa, sabendo que ele também correria perigo de morte. Tanto é que, segundo a tradição, 3 dias depois da morte do Papa Sisto II, São Lourenço também morreu. Gente, qual era a função de um diácono naquele período? Desde o primeiro momento, os diáconos na igreja cuidavam da questão da caridade. E aí conta-se que o imperador romano, certa vez pediu o seguinte: olha, eu quero todas as riquezas da igreja. E São Lourenço pegou todos os pobres ao qual se fazia caridade, colocou diante do imperador e mostrou para ele dizendo assim: aqui está toda a riqueza da igreja. São os pobres, são aqueles que são os prediletos de Nosso Senhor. Interessante porque Madre Teresa de Calcutá também fez a mesma coisa. E aqui no Brasil, o anjo bom do Brasil, a irmã Dulce, Santa Dulce, dos pobres, também fez a mesma coisa. Modelos para a nossa vida, modelos que devem ser seguidos. São Lourenço morreu queimado. Segundo se conta, ele morreu grelhado. Colocaram numa grelha e foram queimando o corpo dele. Ele foi tão dócil e amou tanto Nosso Senhor que nem a morte tão dura o espantou. Gente, o martírio, ele é uma graça. Ele é uma graça que é dada por Deus. Eu me lembro em 2015, quando o Estado Islâmico invadiu o Iraque e alguns outros países,
e eles mataram um grande número de cristãos, nós não sabemos nem a quantidade. Eu vi uma cena, até hoje me choca, eu não tenho coragem de assistir. Eles pegavam, matavam os cristãos e colocavam os vídeos na internet, no YouTube. E eu vi um cristão dentro de uma jaula, como um animal, o qual eles colocaram gasolina no corpo dele e eles atearam fogo, de tal maneira que chegou um momento que a pele do rosto começou a cair toda queimada. Aquele homem não negou Jesus Cristo. Continuou fiel até o fim. Filhos, hoje nós negamos Jesus por qualquer coisa. Às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus no nosso trabalho. Às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus para um amigo nosso, de dizer que nós somos católicos. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o bem. Falar de Deus para os outros não é fazer o mal, mas é querer que o outro experimente aquilo que de bom nós também experimentamos. Padre, mas se eu fizer isso, vão me criticar. Se eu fizer isso, vão falar mal de mim no meu trabalho. Padre, no meu trabalho não podem colocar nenhum crucifixo. E daí? Nós vamos deixar de falar de Jesus porque os outros querem que nós nos calemos? Nós vamos deixar de falar do amor de Jesus porque as pessoas não gostam que a gente fale de Jesus? Amados, a palavra de Deus vai dizer que quem tiver vergonha de nosso Senhor na terra, quando chegarmos diante dele no céu, ele não dará testemunho a nosso favor. Por favor, sejam fiéis a Jesus, sejam fiéis a Ele. Sabe por quê? Nosso Senhor é fiel a nós em todos os momentos da nossa vida. Em todo sofrimento, em toda dor, Deus não falha, sempre está junto de nós. É verdade ou não é, meus amados? Sabe, se acontece alguma coisa conosco é porque às vezes nós nos distanciamos dele, mas não ele de nós. E o mais bonito de Deus é que, embora nós tenhamos fraquezas, ele não nos abandona sequer pelas nossas fraquezas. Como o Papa Francisco fala, e isso eu gosto muito dessa frase, Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão a nosso Senhor. Sabe, olha, tem coisas na nossa vida e valores que nós não podemos deixar para trás. A nossa fé é um valor para nós, a tua fé te leva além. O que te sustenta nessa vida não é o que você tem de material, não, mas são os valores que você tem e que você guarda dentro de você. Um desses valores que vale muito, que nos faz ir além, é a fé, porque a fé te levanta no momento que você já não tem mais força para caminhar. Eu soube agora de um padre amigo meu que teve uma depressão há alguns anos, hein, irmãos? Eu vou falar a verdade. E eu me preocupava sempre com ele. Toda vez que o via, passava e perguntava: meu filho, é aquele mais novo que eu, não é? Mas eu perguntava sempre: como é que você está? E sempre com muito carinho, de verdade, porque eu o amo muito, né? E agora, a última vez que eu encontrei, ele disse assim: padre, eu fui curado. Eu estava numa adoração, quando de repente foi proclamado uma cura e eu comecei a sentir queimar da minha nuca e o meu corpo inteiro começou a queimar. Olha, até me arrepia, gente. Eu saí daquela oração e daquele dia em diante, nem remédio eu tomei mais. E ele sorrindo para mim disse assim: padre, estou curado. Que Deus misericordioso é esse? Que excede o nosso conhecimento, que excede o nosso entendimento. Um Deus que é fiel e que não nos abandona nunca. Como é que nós devemos nos voltar para esse Deus? Ofertando a Ele a nossa vida. Quem oferece muito a Deus, receberá também com largueza o reino dos céus. Então, onde que nós podemos nos doar muito a Deus? Se eu sou padre, eu devo me doar inteiro.
porque eu escolhi isso. Os irmãos devem se entregar inteiramente, tudo que nós somos. A nossa sexualidade, a nossa afetividade, o nosso físico, a nossa operação do dia a dia, tudo que nós vamos fazer tem que ser feito para nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. Nós entregamos a nossa vida para Ele, para que, sem medida, Santo Agostinho vai dizer, qual é a medida do amor? Qual é a medida que nós devemos amar a Deus? E aí ele vai dizer, é amar sem medida. Ame totalmente. E você, qual é a medida que você tem para amar? E onde você ama a Deus? Gente, onde você está? Dentro da tua casa, você vai amar a Deus, primeiro exaltando Ele com tua vida, depois você vai amar a Deus concretamente na figura do teu irmão, fazendo bem para o teu irmão. Então, a mãe precisa cuidar muito bem do filho, do esposo, sabe, das pessoas que Deus colocou para você cuidar. Tem filhos que são biológicos e tem filhos que Deus dá, que são os filhos espirituais, como São Paulo tinha, não é verdade? Você tem que se doar ali. Ser pai e mãe, o padre tem falado muito isso, eu tenho batido muito nisso. É o quê? Doação. É doação. E doação é o quê? Amor. Jesus amou ao ponto de se doar inteiramente, dando a vida dele na cruz por nós. Por que nós sofremos muito quando nós perdemos a mãe, quando a mãe vem a falecer? Mesmo a gente sabendo que o céu é para ela, porque a mãe é um sinônimo grande de doação de vida. Um sinônimo grande. Nós olhamos para uma mãe, pelo menos deveria ser assim, porque hoje nem todas são. Mas a gente olha para uma mãe e a gente vê uma mulher consumida por viver e trabalhar para cuidar dos seus filhos. É assim, doação. Se doe, ame. Tanto mais você amar, quanto mais cristão você vai ser. A palavra de Deus diz que os cristãos eram reconhecidos no primeiro século pelo amor. Quem é que fez São Lourenço dar a vida por Nosso Senhor? Quem dá a vida pelo outro? Quem ama. Então, você também dá a vida por Jesus cuidando dos teus. E você dá a vida para Jesus querendo salvar os teus, entendeu? Evangelizando, pregando, porque nós temos hoje uma igreja que está quieta demais, calada demais, que não se pronuncia mais diante do mundo. Nós estamos perdendo nossos jovens, a gente não vai à luta. Nós estamos perdendo as pessoas, nós vamos à luta. Às vezes eu vejo no meio do episcopado, dos bispos, sabe? Se tinha uma palavra que chamava parresia, que é pregar com a força do Espírito Santo, às vezes eu vejo entre os bispos um conformismo com aquilo que a gente está vivendo. Não querem lutar por nada. Ficam lutando por causas que qualquer outra pessoa pode resolver. Gente, causa social, qualquer pessoa pode resolver. É verdade ou não é? Qualquer ONG, não precisa padre não. Agora padre e bispo precisa lutar por uma coisa. Freira e frei precisa lutar por uma coisa. O que ele tem que fazer, se ele ama Jesus Cristo, é lutar pela salvação das almas. É verdade ou não é? Quem crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Então veja, você também, filho, você também semeia com largueza. Sabe, fale de Jesus, fale de esperança. Hoje, gente, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, tão tenebroso, vamos falar um pouco mais de esperança. Sabe, o nosso Deus está aí, está do nosso lado. São crianças, jovens e adultos sofrendo hoje com aquilo que rouba a esperança, a depressão. Nós temos que falar mais de nosso Senhor. Temos que falar mais de esperança. Hoje a gente fala de energia. Ai, que energia boa. Ai, que coisa boa que tem aqui. Meu, para de falar de energia. Fala o nome daquele que dá toda a energia do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Vai, merece uma salva de palmas. Não é para mim não, para Jesus. Pelo amor de Deus.
A gente dá nome para tanta coisa, mas não fala o nome. Sabe, quem é que dá essa energia para a gente? Quem é que dá energia para o Padre Ailton? É Cristo, é da Eucaristia que a gente recebe isso. Então vamos, filhos, evangelizemos. Eu quero finalizar dizendo uma outra coisa. Se a gente ama muito, e a gente, por amor, faz muito, Deus também te recompensará muito. Da mesma forma, o nosso amor, quando se reverte também em benefício da igreja e dos irmãos, em forma material, também Deus nos dará muito e nos dará o necessário para que nós possamos viver. Eu vejo que sempre na Igreja Católica nós temos uma dificuldade. Falamos que amamos o outro, mas quando a gente diz assim, gente, uma favela pegou fogo, nós precisamos ajudar. É uma dificuldade. Gente, nós precisamos construir uma igreja lá no interior do país. Uma dificuldade. Eu fui pregar esse fim de semana no interior de Goiás, gente, divisa com a Bahia. Meu Deus, que pobreza. Um monte de comunidade, igrejas caindo. E eu fico pensando, por que nós não podemos estender mais a nossa mão? Quem recebeu mais de nosso Senhor precisa ser mais generoso. Não tenha medo de ser caridoso, porque Deus não deixa faltar. Graças a Deus, nosso Senhor me deu um coração grande. Aqui na igreja a gente faz muita doação. Às vezes já fui até criticado por conta disso. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Nunca faltou nada para os meus pobres. Nunca faltou. Se a gente dá roupa, recebe mais. Se a gente dá alimento, recebe mais. É sempre assim. Pois, sabe, a gente ama muito. E a gente ama muito com obras também. Que Deus abençoe você, sabe? E Deus te dê a graça de ter um coração generoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.